Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. Quem são os médiums? Ouvimos muita gente dizer, eu acho que eu sou médium, eu tenho algumas sensações estranhas, ou quando eu era criança eu via vultos, mas não é tão simples assim. Segundo Allan Kardec, para exercer a mediunidade é necessário ter antes conhecimento teórico. Todos somos médiuns, de forma generalizada, e alguns são médiuns ostensivos. Mas a mediunidade se manifesta de formas diversas em diferentes pessoas? A mediunidade sempre existiu, não é uma invenção do espiritismo. Nós sabemos que em todos os tempos, os invisíveis, os espíritos, trouxeram notícias de suas presenças, porque apareciam espontaneamente, ou então traziam sensações, inclusive também sonhos. Tudo isso faz parte desse contexto da trajetória da humanidade. Mas não se pode dar um diagnóstico de uma pessoa, ela é médium só olhando nos olhos, não. Você só sabe se é médium pela experiência, tem que treinar. Colocar em estado de experiência. Senão você não consegue avaliar se a pessoa é médium ou não é médium. Há pessoas que vão para a reunião mediúnica e acham que não são. Eu tenho uma amiga assim. E chegou no primeiro dia, psicografou 2 mensagens. E mecanicamente, ela não conseguiria segurar o braço. Agora, existe o caso oposto, aquele que já apresenta uma mediunidade ostensiva, chega na casa espírita e diz assim, eu não quero ser médium. Falaram que eu sou médium, na verdade eu vejo espíritos, eu tenho essas comunicações com os espíritos, mas eu não quero porque eu tenho medo. Eu não quero porque eu não quero também a responsabilidade da mediunidade. Eu digo comumente que o médium, ele atrai espíritos, como um para-raio atrai raios. Ele tem esse dom especial. E então, ele, a princípio, quando ele ignora o assunto de mediunidade, ele fica meio desorientado e procura médicos, psiquiatras, neurologistas, e sendo que o caso é de mediunidade. A mediunidade pode caminhar por direções, vamos dizer assim, que podem levar a patologias. Principalmente se o médium não tiver um bom conhecimento sobre si mesmo, não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, que é psicoterapia, né? E não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos, que é o que nós chamamos no meio espírita de mediunidade com Jesus. Mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer dela ter acidente de percurso, porque ser médium não é isenção de vida, que a sua vida vai seguir lisa, reta e sem problemas. Não. Há várias etapas na vida em que você vai passar por situações em que a sua mediunidade vai fazer parte da sua vida e ela pode ser prejudicada com isso. Então existe um termo que eu criei que pode ser que a mediunidade se torne uma mediunopatia, uma doença da mediunidade. Em função do quê? Aí, como a gente pode imaginar, vamos pegar uma pessoa cujo sistema de crenças ou de conhecimento religioso não admite a mediunidade. Ela vai continuar sendo médium mesmo ela não querendo. Só que ela vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é demônio, vai começar a dizer que é não sei o que lá. E isso vai começar, ela vai preferir diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tem mediunidade. Isso é uma mediunopatia. A mediunidade é uma bênção ou uma maldição, como muitas pessoas imaginam? Devemos pagar pelo serviço de um médium? Como evitar os farsantes e a famosa fascinação? Em absoluto,
a mediunidade pode ser considerada algo desprezível ou algo que nós classificamos como negativo. Não. Nessa marcha evolutiva que nós temos para a luz, para o desenvolvimento espiritual, em algum momento ou em algumas encarnações, nós podemos ter ligações espúrias ou negativas com espíritos que também não são perfeitos. Ela pode ser sim intermediária de atividades nefastas, como a gente fala, né? E sendo induzida a comportamentos cada vez mais distantes do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é de Deus, e eles acabando sendo taxados, vamos dizer assim, de pares da sociedade e podem esbarrar em doenças mentais graves. Não é um inimigo externo, é um inimigo interno que abre espaço para se conectar com o inimigo externo. É a vaidade e o orgulho. Caldo de cultura para que o médium não exerça a sua faculdade mediúnica de uma forma adequada, orientando para o bem em bases morais, quais aquelas que o Espiritismo sugere e propõe. Por isso, um médium que não se cuida no seu processo de evangelização derrapa frequentemente em função da sua vaidade, do seu orgulho, para um exercício de uma faculdade mediúnica guindada a um processo de perturbação espiritual e entra com facilidade nas fascinações. E é capaz de produzir livros sem ter o menor gabarito para fazê-lo. E uma literatura, às vezes, precária. O fascinado, aquele que tem a fascinação, ele é um médium que está tão convicto da realidade daquele espírito que o controla, que o influencia e que nós poderíamos chamar até de um anjo da guarda, ao contrário. E esse espírito, então, influi tanto a vida dele que ele, por fraqueza, por vaidade, ele confia nesse espírito plenamente. Esse espírito pode inspirá-lo ou dizer para ele coisas mais absurdas possíveis. Ele acredita piamente. Então ele se torna uma vítima desse fenômeno que é mediúnico, chamado fascinação. Nós vemos, às vezes, pessoas que não têm estudo, que não foram bem orientadas, que usam a faculdade para servir-se dela, através de cobrando, através de consultas, não é? Mas isso são pessoas ainda que não tiveram essa orientação que a doutrina espírita apresenta para o uso da faculdade mediúnica. Por não termos ainda o sentimento do amor como uma proposta diária em nossas vidas, uma vivência do dia a dia, o que acontece é que nós podemos fazer ligações negativas, né? Então, é a mediunidade patológica, é a obsessão. Mas nós temos médiuns extraordinários na história do mundo, né? E o mais extraordinário deles é Chico Xavier, que renasceu no Brasil e viveu de 1910 a 2002. 75 anos de mediunidade, um homem afável, bondoso, generoso e que doou toda a sua vida em favor do próximo. E consolou milhares de pessoas através da mediunidade. A mediunidade em si é neutra, a faculdade propriamente dita. O direcionamento que o médium, que a pessoa vai dar à sua faculdade é que vai depender também do benefício que essa pessoa possa prestar às outras criaturas e a si mesma, em primeiro lugar, ou prejudicando em muitas situações. Se a faculdade mediúnica em si ela é neutra, ela é apenas uma aptidão, a orientação moral depende da doutrina que orienta essa faculdade para um sentido ou para o outro. Nisso o Espiritismo ele é categórico, orientando a faculdade mediúnica na conexão com o Evangelho de Jesus.
desculpas. Não fique falando hipoteticamente. Mostra, diga de uma vez o que foi. Quero paz a todos nós para levar ao irmão a luz. Ela me olha com tanto amor, tanta piedade. Ela me olha com tanto carinho. Mãe, depois de tudo isso que eles mostraram, mãe, você ainda... Nós sabemos que não é de bom tom, não é benéfico que a pessoa vá usufruir benefícios, lucros financeiros usando a faculdade mediúnica. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se Dai de graça o que de graça recebeste. Porque a mediunidade, ela não pode ser paga. Se é para servir a instrução espiritual da humanidade, a mediunidade tem que ser exercida gratuitamente. Se Deus nos deu essa possibilidade, não é para ser utilizado, né, de uma forma negativa. É como se você viciasse uma fonte que deve ser límpida e pura. Toda vez que você coloca o comércio junto com mediunidade, não resulta em algo bom. Ela vai atrair espíritos zombeteiros, mistificadores, fascinadores, que querem levar esse médium ao descrédito, a uma situação até mesmo obsessiva, por fascinação, por subjugação. Que poderão vir e dar uma resposta que poderá complicar a vida de alguém, inclusive, né? Dando esperanças ou tirando esperanças de alguém. Então, nós, dentro daquilo que aprendemos com Allan Kardec e Chico Xavier, nós sabemos que a mediunidade é algo sagrado, é um dom sagrado, né? E que nós temos de utilizar sempre positivamente. Então, no Centro Espírita, em função da seriedade com que se estuda o Espiritismo, tem-se muito cuidado no trato com a mediunidade, como uma coisa santa que deve ser e o é. A finalidade principal da mediunidade é servir para a instrução espiritual da humanidade. Por quê? Porque os espíritos que sabem mais esclarecem e orientam os homens que sabem menos. Os homens que sabem mais orientam e esclarecem os espíritos que sabem menos. Não há como evitar a mediunidade se a pessoa realmente é médium. Porque é uma faculdade humana, está na pessoa. Mesmo que ela não queira, não goste, ela continuará intermediando espíritos, sentindo a influência deles e agindo, desde que aceite a sugestão, para o mundo nosso terreno. Então é uma questão que não dá para modificar. Quantas vezes as pessoas nos procuram lá no centro, solicitando, olhe, eu ando vendo isto, acontece aquilo comigo, tira isso de mim. O que ela precisa é aprender a utilizar. E como tudo que Deus faz é bem feito, naturalmente que aquela manifestação mediúnica, a sua mediunidade, deve ter um fim útil, necessário, providencial. Entretanto, se ela tiver uma mediunidade muito ostensiva, só na casa espírita ela vai encontrar os recursos, a orientação, o estudo, enfim, tudo aquilo que ela precisa para ter um bom desempenho mediúnico. Nos vemos no próximo Transição. Até lá!